Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Queria desejar um feliz ano novo a todos que estão nos assistindo, aos convidados. Obrigada. Meu nome é Larissa, Fátima Araújo. Fátima Fátima Araújo, Araújo. Mauro Aldrich. e nós vamos fazer um Evangelho hoje referente ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, itens 5 a 7. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Então abram seus evangelhos, coloquem água fluidificada. Nós vamos iniciar agora com a prece inicial. Fátima, você podia fazer a nossa prece? Pois não, vou fazer a nossa prece. Então, fechemos nossos olhos para nos harmonizar e sintonizarmos com o Mestre Jesus. Senhor Jesus, Pai de amor e bondade, queremos agradecer mais esta oportunidade de aprendizado, Senhor. Queremos agradecer que já estamos aqui buscando uma pequenina luz, estamos encontrando nestes estudos. Queremos agradecer, Senhor, por todos que também procuram sintonizar com o bem, sintonizar com os vossos ensinamentos. Tudo que trouxeste aqui, Senhor, aquele roteiro de luz através de um plano divino. Queremos, Senhor, pedir também que sejamos iluminados através, principalmente, de todas as entidades venerandas, que nos iluminem para que compreendamos bem esses estudos, esse estudo de hoje, no capítulo 14 do Evangelho, itens 5, 6 e 7, que compreendamos bem essas lições e também consigamos passar para os que nos assistem. Porque, Senhor, os vossos ensinamentos, os ensinamentos do vosso Evangelho são tudo de bom para o equilíbrio do mundo, para o amor entre as criaturas, entre os povos, para a iluminação de toda a humanidade. Que assim seja. Assim seja. Então vamos iniciar agora a nossa leitura, né? Mauro, você poderia ler o capítulo 5, o item 5, aliás? Então nós estamos trazendo a lição de hoje, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E o texto que Kardec nos traz então neste capítulo 14 é o seguinte: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, então vamos tentar compreender, né, essa passagem. E Kardec inicia com o comentário do item 6. Você podia ler, Fátima? O item 6. Item 6. No item 6, ele diz o seguinte: Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas.
É muito interessante essa passagem porque Kardec ele nos mostra a importância da gente tentar entender o Evangelho, de tentar interpretar bem as palavras que estão escritas no Evangelho. E se alguma passagem está meio confusa, se está parecendo até contraditória, então ele começa a fazer algumas suposições. A pessoa que estava presente lá na cena, que narrou essa cena de Jesus, pode ter interpretado mal, né, o que aconteceu, pode ter narrado de uma forma diferente. A pessoa que escreveu, né, o próprio evangelista, também pode ter se enganado. E existe um outro detalhe, foi escrito em outra língua. Imagina só, essa cena tendo sido escrita em aramaico. Aí depois pegaram do aramaico e traduziram para o grego. Do grego para o português. E estamos no século XXI. Então, quantas coisas podem ter acontecido, né? Sem contar que algumas traduções são verdadeiras traições. Né? Mas independente disso, o importante é o ensinamento, né? E no fundamento a gente pode observar, essa passagem então no capítulo 3 de Marcos e capítulo 12 de Mateus, Jesus nos remete então agora a uma situação em que nós podemos compreender a dimensão dos seus ensinamentos. A princípio a gente poderia pensar que ele está renegando a família. Mas, por outro lado, ele apresenta a família a todos que estavam ao seu redor. Então, ele não é esse sentido que a gente deve entender. Então, ele apresenta a família. A pergunta em que ele faz, então, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a princípio a gente poderia pensar que ele estava renegando a própria família consanguínea. Mas quando a gente começa a compreender a dimensão do porquê ele faz essa questão, do que ele apresenta essa questão, ele está no meio de um ensinamento, no meio de uma multidão. E por que a sua família, a sua mãe, seus irmãos foram procurá-lo? É um princípio da família, porque estavam temerosos dos boatos de que haveria autoridades que queriam prender Jesus, queriam aprisionar Jesus. Então, dá esse sentido da família consanguínea, da preocupação com os entes queridos. Então, esse é o primeiro ensinamento que a gente pode compreender, que ele apresenta o sentido da família consanguínea, a preocupação, o envolvimento, a necessidade dessa integração. Né? E por que Jesus faz essa pergunta? Então aí a gente vai entender que todos os fatos em que Jesus apresenta, não é o fato que ele quer chamar a atenção, mas ele quer chamar a atenção a mais do que o fato, do seu ensinamento. Por isso que ele dizia que as palavras dele não passariam aos tempos, porque estava coadunado com as leis divinas. E quando ele faz então essa pergunta, todo mundo fica, mas a gente conhece Maria, conhece seus irmãos, né? Então a gente convive com essas pessoas, por que Jesus está falando isso? Então essa é a questão desse ensinamento, que ele transcende a família consanguínea. Então ele apresenta, enfatiza, dá importância pela preocupação que vinham trazendo então aquela preocupação que ele poderia estar correndo algum perigo, e ele estava na sua atividade de pregação. E ele aproveita então este momento para enfatizar os laços da família consanguínea, mas ele vai mais além, né? Então nós podemos ter a certeza de que Jesus estava trazendo agora a todos nós, ao mundo e a todos nós, a apresentação também da família além da materialidade, além da consanguinidade, mas estavam falando sobre a família espiritual. Então ele aproveita a oportunidade de fazer essa ponte, então, entre a família consanguínea com a família espiritual. E para complementar, né, a própria interpretação de Kardec, no item 7 ele diz o seguinte, supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele
nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a situação que lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Assim, porque como Jesus era um verdadeiro ele era um verdadeiro pedagogo, aliás, era um pedagogo. Então, ele gostava de ensinar, aproveitar todas as deixas para transmitir os seus ensinamentos. Então, ele aproveitou exatamente essa deixa aí para transmitir este ensinamento de que existe, além da parentela corporal, uma parentela bem mais elevada, que é a parentela espiritual. Então, Jesus quis falar aí da família universal, porque ele sabia tanto, um ser elevado como ele, que veio aqui com aquele seu plano divino, através de um plano divino tão iluminado para nos trazer, para deixar a humanidade melhor do que encontrou, e também através dos tempos que suas palavras não passarão. Então, como ele veio aqui com esta missão, ele sabia, ele era consciente totalmente de sua missão. Os seus irmãos não, estavam preocupados mais com as coisas terrenas, até lá com a carpintaria. Tem também aquele lado, Mauro falou aí, que a incompreensão dos irmãos, mas também o cuidado, né? O cuidado dos irmãos com medo dele ser preso, e sua mãe e tudo. Mas também tem aí um ingrediente de incompreensão para com a sua missão. A sua missão era bem mais elevada e ninguém entendeu isso. Então, ele quis mostrar isso, essa parentela universal, a família como um todo, a nossa família, a minha família é a humanidade, é a família universal. Ele quis mostrar isso. Então, que isso sirva para todos nós, ainda hoje, porque nós devemos tomar sempre os ensinamentos de Jesus e pô-los em prática, porque não adianta decorarmos capítulo por capítulo, versículo por versículo do Evangelho e não praticarmos. O que vale é a prática do Evangelho. É praticarmos, é tomarmos, sairmos desse narcisismo, que muitas vezes, esse grande amor que sentimos por uma família corporal, estamos tão preocupados com os bens terrenos, com a família terrena, com as emoções terrenas, olha aí. E muitas vezes até é um pouco de narcisismo, que vai no narcisismo o quê? Um ingrediente de egoísmo, orgulho, de vaidade. Por que esse amor tão grande por esse filho, por essa filha, por essa família toda? Porque no fundo, ele é feito à sua imagem e semelhança. Jesus, ele quis tirar isso aí. Não é assim. Nós temos que amar também o filho do vizinho, desejarmos o bem e uma boa educação também para o filho do vizinho, do nosso amigo, das pessoas que não são os nossos filhos. Então, ter esse sentido de família como um todo universal, família pela humanidade inteira. Isso é importante, porque ele faz esse convite, né? Nessa passagem ele faz o convite. Ele faz esse convite. Ao derredor de que estavam todas as pessoas simples que o buscavam, né? Ele aponta, olhando para cada um, apontando para cada uma das pessoas simples, né? De que todos podem e devem ser sua mãe, seu irmão ou sua irmã. Então ele nos convida que todos nós podemos participar dessa família que ele promove, que ele apresenta, para que todos nós possamos segui-lo, os seus ensinamentos. Então aí ele nos dá a dimensão também que todos nós podemos participar deste convite, desta família espiritual, dessa família universal em que ele vem apresentar. Então, você pode ser minha mãe, meu irmão, minha irmã, desde que siga os ensinamentos, aquilo que estão estabelecidos pelas leis naturais, as leis divinas que ele vem explicitar, na dimensão maior do sentido, então, da caridade, do amor e da justiça. Como a lei de fraternidade, a lei de igualdade, né? E todos nós somos uma família. Então a gente conseguiu discutir, né, as principais lições que são trazidas nessa mensagem, e eu queria que cada um falasse a sua mensagem final. O principal ensinamento que a gente pode extrair desse texto. Pronto. Bom, então aproveitando esse primeiro encontro deste novo ano, e sempre uma data que se renova todo ano, a gente sempre faz um balanço, um convite, uma esperança renovada,
em que nós estamos no movimento espírita em datas comemorativas, como o aniversário da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita Paraibana, que já são entrando então já na dimensão secular, nós queremos desejar a todos um feliz 2017, de realizações, de paz, de harmonia, e que essa mensagem de Jesus, ao convite que todos nós podemos nos renovar, podemos aprimorar, podemos ter renovado as nossas esperanças e as nossas convicções, para que no fulcro da sua iluminação, trazido através dos seus ensinamentos, nós podemos também fazer parte dessa família universal. Que a todos, em seus lares, através dos seus familiares, o sentimento fraterno de cada um, possamos realizar então um ano de grandes atividades, desenvolvimentos, e que a gente possa congregar então os nossos esforços para produzir a nossa caminhada espiritual. Pronto. E já que nós estamos assim no início deste ano, no início de 2017, gostaria também de levar minha mensagem em cima da família, a minha mensagem de amor da família, de união da família, porque nós sabemos que existem a família, existe a família a corporal, né, a família da parentela corporal e da parentela espiritual. Todos nós sabemos, vivenciamos todos os dias as diferenças individuais entre nossos próprios filhos, nos nossos estudantes, nos nossos alunos, nós já vimos as diferenças individuais em todos os lugares. E na nossa casa, a mesma coisa. Então, através, mesmo com essas antipatias que porventura aconteçam em alguns lares, que as pessoas procurem sanar isso aí. E nesse 2017, pensem na paz, pensem na união, unir os seus filhos, os seus parentes, por acaso, todos aqueles que estão no entorno, em cima do amor, sempre pensando no bem, nos ensinamentos que Jesus nos trouxe, de união, de fraternidade, de amor ao próximo, de caridade, porque nós só podemos fazer isso se estivermos conectados numa ideologia total de amor. Amor ao próximo, amor a Deus, amor a si mesmo, respeito pela vida acima de tudo, e união e fraternidade. E a mensagem que eu queria trazer é que Jesus, ele quer ser o nosso amigo. Jesus, ele nos conhece pelo nome, né? Ele está olhando para a gente nesse momento. Ele sabe das nossas necessidades. Ele está nos convidando a sermos da família dele. Basta a gente querer. Basta a gente se perguntar, será que eu estou fazendo por onde? Será que eu estou tentando ser irmão de Jesus? Me sintonizar com a sua mensagem? Então agora é da nossa parte, né? Temos que cumprir a nossa missão para sermos essa família espiritual que Jesus está nos convidando, né? Tem uma história interessante de um palestrante, né, lá de São Paulo, e ele queria desistir de tudo, ele queria desistir das palestras, do trabalho que ele tinha com os livros, mas ele resolveu fazer uma prece para Chico Xavier. E nessa prece, ele pensou assim, mas como é que Chico Xavier vai me atender? Chico Xavier já desencarnou, eu não sou médium, não vou conseguir entender a resposta de Chico. De repente, chega uma mensagem no WhatsApp de um amigo dele que estava em Uberaba, na casa de Chico, e ele disse que o amigo dele teve vontade de bater uma foto de um pôster que estava na casa de Chico. E nesse pôster estava Chico sorrindo, dizendo: o trabalhador não desiste da tarefa. Olha que bom. Então, se Chico Xavier, né, ele conseguiu ouvir o desejo daquele palestrante, imagina Jesus, gente. Imagina Jesus, o quanto ele sente as nossas necessidades e o quanto ele é capaz de nos atender. É só a gente procurar. Então, essa é a nossa mensagem, né, da noite de hoje. Eu vou pedir, então, que Mauro faça a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, que nós possamos agradecer pela oportunidade
de procurar entender os seus ensinamentos, que nesses momentos em que nós podemos serenar os nossos corações, as nossas mentes, encontrar a sintonia naquilo que o Senhor nos deixou. Que neste ano que se inicia, essas convicções, esses momentos, essas vibrações, essas bênçãos, chegam até nós, nos nossos lares, que os nossos corações se enchem de alegria, de paz e de harmonia, que nossos corações possam abraçar os corações alheios, que as nossas vibrações de emoções possam emocionar e afagar as dores, as dúvidas dos nossos semelhantes. É a paz de Jesus que está nos convidando ao trabalho na sua seara. Com muita paz, que a todos tenham um bom 2017. Que assim seja.